Livro de Josué, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 24. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro de histórico. Contexto da palavra: travessia para um novo sistema de vida. Versículo 1. Quando todo o povo acabou de atravessar o rio Jordão, Javé disse a Josué, versículo 2: escolha 12 homens do povo, um de cada tribo. Versículo 3: mandem que eles tirem daqui, do meio do fundo do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes pisaram, 12 pedras, pega 12 pedras, e leva as pedras com vocês, e as coloquem no acampamento, onde irão pernoctar, onde vocês irão ficar. Versículo 4. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo. Versículo 5. E ordenou: passe na frente da arca de Javé, o seu Deus, para o meio do Jordão, e cada um carregue no ombro uma pedra, conforme os números da tribo de Israel. Versículo 6. A fim de que isso venha a ser um sinal no meio de vocês amanhã, quando seus filhos perguntar o que significa essas pedras. Versículo 6. A fim de que isso venha a ser um sinal no meio de vocês. Amanhã, quando seus filhos perguntarem o que significa essas pedras. Versículo 7. E vocês responderão aos seus filhos assim: é que a água do Jordão foi cortada diante da arca da aliança de Javé. Quando a arca passou pelo Jordão, a água foi cortada, e essas pedras ficaram entre os israelitas, como lembrança para sempre. Versículo 8. Os israelitas fizeram o que Josué havia mandado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, do rio Jordão, como Javé ordenara a Josué, segundo o número das tribos de Israel, e levaram para o acampamento. E aí colocaram, versículo 9, Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia pisado os pés do sacerdote, que levava a arca da aliança. E elas estão aí até o dia de hoje. Versículo 10. O sacerdote que levava a arca ficaram parados no meio do Jordão. Ficaram parados no meio do rio Jordão, até que se cumpriu tudo o que Javé mandaram Josué dizia ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo se apressou em atravessar. Versículo 11. Quando todo o povo acabaram de atravessar o rio Jordão, atravessou também a arca de Javé. E os sacerdotes se colocaram diante do povo. Versículo 12. À frente dos israelitas
dos israelitas atravessaram os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, em ordem de batalha, conforme Moisés lhe havia ordenado. Versículo 13. Cerca de 40.000 homens de guerra, armados, atravessaram a frente de Javé para o combate em direção à planície de Jericó. Versículo 14. Nesse dia, Javé agradeceu a Josué diante de todo Israel, para que respeitasse da mesma forma que havia respeitado a Moisés quando viveu. Versículo 15. Javé disse, então a Josué, versículo 16, mande que o sacerdote que leva a arca do testemunho suba do Jordão. Versículo 17. Josué ordenou ao sacerdote, suba do Jordão. Versículo 18. Quando o sacerdote que levava a arca da aliança de Javé subiram do meio do Jordão, assim que a sola dos pés do sacerdote tocou a terra seca, as águas do Jordão voltaram para o lugar e correram como antes, cobrindo inteiramente as duas margens. Versículo 19. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, no extremo leste de Jericó. Versículo 20. Josué colocou em Gilgal as 12 pedras que havia tirado do Jordão. Versículo 21. E disse os israelitas: amanhã, quando os filhos de vocês perguntarem aos pais o que significa essas pedras, versículo 22, vocês dirão aos seus filhos: Israel atravessou o Jordão a pé, enxuto. O rio Jordão ficou enxuto. Versículo 23. Javé, seu Deus, secou as águas do Jordão diante de vocês, até que tivesse atravessado, da mesma forma como Javé, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Versículo 24 para terminar. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam como é forte a mão de Javé, a fim de que vocês temam sempre a Javé, seu Deus. Este foi o livro de Josué, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 24. O comentário do capítulo 4 de Josué, do versículo 21 e versículo 24, está escrito assim: antes da instalação de Israel, Canaã era um conjunto de cidades, estado que oprimia, empobrecia a população. Componência: através do sistema tributário, a conquista realizada por Israel derrotou esse sistema, implantou o sistema das 12 tribos. Sua insistência nas 12 pedras, visando construir uma sociedade justa, igualitária. E outra assistência do capítulo está a travessia rumo a esse novo sistema. Por isso recorda a libertação do Êxodo
do qual a travessia do Mar Vermelho era símbolo, e note-se a importância da catequese dos versículos 6, do versículo 7, o versículo 21 e o versículo 24. A nova geração deve ser educada e não voltar para trás, reproduzindo o sistema social injusto. Este foi o comentário do capítulo 4 de Josué, do versículo 1 até o versículo 24 da Bíblia Sagrada de Edição Pastoral Católica, do livro de Josué, livro histórico. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Dá graça e dá força para que nós possamos entender a palavra dele e também para que nós não ficamos só por ler nem por ouvir, mas que nós colocamos essa palavra dele no coração para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito nas Escrituras. Uma boa noite para todos, fica todos na paz. Se for da vontade do Criador dos céus e da terra, estarei gravando o próximo vídeo dele. Se for da vontade dele, se ele quiser. Shalom para todos.